Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby, e hoje a única palavra que eu gostaria de começar falando aqui para vocês, do fundo do meu coração, é obrigado. Obrigado de verdade, porque eu vi realmente a gente chegou à marca de 400 pessoas inscritas no canal. Rapaz, de onde que um dia fosse imaginar que 400 pessoas iriam, sabe, clicar no se inscrever para ver, pô, quero ver o que esse cara de olha, de óculos tem para falar. E velho, olha aí onde chegamos. Olha, cara, para mim isso é o máximo, cara. Eu tô feliz demais. Eu não sei o que dizer. Pessoalmente, obrigado. Obrigado mesmo você que se inscreveu, vocês que viram, começaram esse vídeo dizendo, clicando, vou escrever, eu não sou inscrito, vou me inscrever, ou vou curtir, se eu gostar desse vídeo. Então, gente, muito obrigado. Desculpa às vezes as caneladas que a gente dá, a gente erra, é inevitável. Eu tenho que falar um pouco que eu sei, aprender muito que vocês sabem, porque cada um de vocês é, um, é uma montanha de conhecimentos que a gente vai aprendendo nos comentários. Então, assim, eu peço também desculpa se eu não consegui responder no seu comentário nos vídeos. A gente faz o possível, mas obrigado, obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Tentar melhorar cada vez mais, fazer valer cada minuto, porque vale cada minuto tá fazendo esses vídeos. Então, gente, obrigado. Mesmo, de verdade, do fundo do meu coração. Obrigado. Bom, iniciando esse momento, né, inicial, né, de agradecimentos. Eu queria também estar falando que eu viajei esse fim de semana, né? Eu fui para João Pessoa, Paraíba. Aí você diz assim: o que você fazer lá, Carlos? É bom, fui visitar parentes. Mas também eu queria só falar isso aqui, eu estava na eminência de falar com Mike Deodato. Sim, eu vi o endereço dele no Google, pesquisei, eu vi até o endereço. Aí eu falei assim, cara, eu vou pegar aqui o Uber, vou daqui para lá, era um sábado, eu disse assim, cara, mas o que é que eu vou fazer lá? Porque, sinceramente, eu me devia estar fazendo outras coisas, eu imagino um maluco bater na porta e dizer, oi, tudo bem, eu sou seu fã, quero bater uma foto. Eu não trouxe nada, né? Eu não trouxe nenhum exemplar da obra dele. Eu estava com três coisas que eu tinha levado para a viagem. Eu tinha levado essa aqui, a saga do Superman número 8. Eu tinha levado essa aqui do Arma X, do Wolverine. E eu tinha levado essa aqui do Batman, a Cidade Castigada, do Brian Azzarello e Eduardo Rizzo. Cara, eu fiquei pensando, eu vou levar a do Wolverine, que se parece muito, se assimila o trabalho dele e tudo mais. Mas aí eu fui vendo, cara, não vou fazer esse mico, né? Levar uma obra de outra pessoa para o cara assinar. É injustiça. Então, assim, não fiz isso, mas quem sabe um dia eu tomo coragem e vou falar com esse cara, porque eu sou muito fã dele. Bom, e hoje o vídeo é justamente para falar sobre essa obra aqui, que para mim é uma outra visão que eu tive ao ler em 2022, que é esse aqui, cara, Wolverine Arma X. Cara, é outra visão, lendo hoje da década de 90, 30 anos atrás. Então, vamos estar falando sobre isso, mas antes de mais nada, primeiramente, convidar vocês a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo, e se você for novo, nova, se inscreva. Fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e bora nessa. Galera, eu posso dizer categoricamente, são dois momentos importantes que eu posso ver sobre o herói. Cara, é uma obra de uma certa forma agonizante, sabe? Agonizante, meu Deus, dá angústia de ler a história do Wolverine. Cara, quando a gente vai chegando a um certo ponto da idade, a gente vai formando todo o nosso caráter, toda a nossa bagagem cultural dos livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente ouve. Então, assim, vai formando todo um caldeirão cultural que cada um carrega. E, assim, lendo isso aqui, me remeteu muito aos filmes de tortura, entendeu? Filmes que trazem essa temática de tortura, vai de filmes que retratam na época a ditadura militar, que houve as torturas. Isso aí existe, esses filmes que a gente assiste, né? Aquele Brasil Nunca Mais,
do Reginaldo Farias, que ele é confundido com um cara, ele é torturado. Filmes assim que, sabe, impactam a gente. E eu assisti, vendo, eu tava lendo, me remeteu a isso, sabe? De filmes que trazem essa temática de tortura. E o Wolverine, ele de um certo modo, ele é torturado. É torturado para deixar de ser o Logan, né? O ser humano a esmo na Terra, sabe? Só bebendo, arrumando confusão, a virar um experimento do governo, governo canadense, sabe? Virar uma arma X. E, cara, é agonizante ler. Eu tô errando essa palavra, desculpa, viu? Perdão. É muito angustiante ver essa história do Logan tendo que passar por todo o momento do experimento, sabe? Quando ele tá sob o efeito das drogas e, né, só que o sistema dele está recuperando, ele se recuperando, ele tá o tempo todo, olha, dá um remédio, injeta mais adamantio, dá um remédio, injeta adamantio, e vai indo nesse trâmite, né, de vai e vem. Cara, que coisa horrível de um ser humano. O tempo todo, boa parte da história, ele tá pelado, porque ele, né, para que ele é despido de sua humanidade, né? Ele deixa de ser um ser humano para se tornar uma coisa controlável, um Pinóquio, né? Há um momento do vídeo em que o Wolverine, ele parece que ele não tem mais vontade própria, e quando vão ver o que está se passando pela cabeça dele, é horrível, que ele se enxerga como se estivesse virando, sabe, tá começando a não sentir mais a forma dos seus ossos. Ele começa a estar surgindo vários espinhos, e ele o tempo todo sendo usado e abusado pelo professor. Ele só é chamado de professor, né? Você tem o Dr. Cornelius, né? Você tem a Hines, a Hives ou é Hines, que fica com eles, ajudando no experimento, e o professor. E, cara, é horrível você imaginar isso. A gente, quando eu li na década, eu achava que, nossa, que irado esse cara virando arma X. A gente não para pensar que, sabe, uma pessoa que é torturada, ele não tem outra escapatória. Ou a morte, ou se quando ele escapa, ele nunca mais é aquela pessoa de antes. Ele é um ser humano, sabe, marcado por aquele momento. E é algo muito triste que imaginar que um dia o cara que a gente tanto adora, né, por exemplo, que apareceu nas histórias, né, lembrando, o Wolverine, ele era um personagem do qual, sabe, um secundário, ele nunca foi levado a sério, mas que o John Byrne falou, não, para mim esse cara é canadense, ele vai ser um grande herói, e fez ele ser um grande herói. Imagina essa cena aqui que todo mundo vibrou. Olha só o Wolverine dizendo assim, agora é a minha vez. Cara, rapaz, isso aqui é algo que a gente fica, uau, cara, que massa. Mas antes de ele ser esse herói, ele foi um ser humano que foi tirado do meio social para virar um experimento. E o momento, e ele o tempo todo mexendo com a cabeça dele, né, implantando memórias, dizendo, olha, o Wolverine aqui, ele é um cara que não tem vontade própria. Vamos dizer que ele matou todo mundo e não se sabe se ele matou ou não matou. E, de um certo modo, alguns quadrinhos fazem com que a gente ache que ele matou as pessoas. E obviamente, fazem com que eles não matou. Então, tem momentos que eu até acho que eu esqueci de trazer essas histórias também aqui na minha estante. Eu vou pegar aqui para só um instante, uma pausa rapidex, viu? Por exemplo, aqui, ó, na coleção histórica Marvel, que, se eu não me engano, foi na edição 39 da editora Abril, que a capa estava toda rasgada, foi a edição 50 da revista americana. Foi o momento que eles revisitaram esse momento da Arma X, né? Lembrando, a Arma X foi publicada em 85, foi? 85 ou foi 84? 88, perdão, 88, né? 88. Opa.
essa história saiu em... Rapidão. Saiu... Eu acho que ela saiu em... Foi no final dos anos 80, mais ou menos, se eu não me engano. Mas, cara, essa história... Que até a capa foi essa aqui, ó. Quem se lembra? Foi o momento que o Wolverine é revisitado, esse momento, esse passado dele, de que ele viveu sobre as influências dos enxertos de memória, do qual os caras começaram a implantar memória adoidada do cara que, sabe, não sabe quem é o seu passado e tudo mais, né? E aqui dá-se a entender que ele conseguiu matar o professor, né? O professor que realizou, que foi o chefe do experimento da arma X, né? Lembrando, houve um momento também que aqui na Gênese Mutante, numa história que o qual o Wolverine ele foi requisitado para descobrir um determinado dispositivo. Ele tá, tudo é sendo coordenado justamente pelo Dr. Cornelius. Ele está aqui, né? Lembrando também que ele tem uma história que é Wolverine o Fim, né? É o fim ou é a morte do Wolverine, que também saiu pela Essencial. O professor Cornelius resolve matá-lo. É aquela história. Para mim, eu acho que a história definitiva é essa daqui. É uma história sinceramente fantástica, onde o Wolverine ele é construído, né, desconstruído e construído, né, para ser o cara que a gente tanto admira, né, que é um herói do qual a gente sempre gostou. E, cara, outra coisa muito importante, o detalhe dessa história é somente esse cara aqui, chamado Barry Windsor Smith. Esse cara faz uma arte que, sinceramente, é sensacional. Não é a primeira história do qual ele escreve, obviamente. Existe uma outra história que até saiu aqui pela essa Marvel Mais Aventura. Foi uma tentativa da Panini de lançar histórias mais em conta, né? Só que, sim, não havia forma. E era interessante. Por exemplo, essa história aqui é da X-Men 205, né? Onde aparece a Lady Lethal. E justamente é desenhada pelo senhor Barry Windsor Smith, que foi em 80 e aqui foi em 85. Então, cara, essa história, ele é um grande artista. Eu acho sensacional, é maravilhoso. Eu acho que vale a pena o cara dar uma conferida nessa obra de arte. Isso aqui, sim, é uma obra de arte, vale a pena o cara ter na coleção. Eu vou mostrar para vocês com detalhes o que é. Bom, galera, tá aqui a edição. Eu vou aqui mostrar para vocês o interior dela. Começa aqui com essa capa maravilhosa aqui do Barry Windsor Smith. Gente, prefácio, né? Sumário, aliás, desculpa. Sumário, né? Das páginas. Véi, olha essa capa. De onde que uma capa dessa você poderia dizer que é uma capa que é infantil, véi? Isso é louco, véi. Muito doido. E aqui é o momento que é nos apresentado o Logan, né? Ele é o cara que ele tem algo em especial. Ele tem um poder de regeneração muito forte e tudo mais. E as pessoas ainda não estão tratando a palavra, começam falando que ele é um mutante. E ao mesmo tempo é mostrado a tentativa do professor, né, de elevar, de mostrar para ele a questão do experimento, né? Cara, aqui mostrando inicialmente os caras tentando com macaco. Obviamente isso não dá certo. Você vê que há um problema há um problema sério com relação a questão da tentativa dos caras manterem a pessoa viva quando é implantado o adamantio. Lembrando, adamantio no filme dos X-Men, o segundo filme dos X-Men, é revelado, porque a questão da detalhe importante que o adamantio é colocado na forma líquida, né? Metal líquido. Então o cara tem que dar uma temperatura elevadíssima. Imagine você injetar um ferro quente dentro de você. E aqui é um detalhe importante, né? Os caras discutindo, pô, eu raspei esse cara todo e já tá crescendo pelo, o que é que tá acontecendo, né? E aí é um momento que sempre estão injetando medicamento, injetando o adamantio.
que é a menina, né, a Ives, né, que tá junto, esse é um trio, né, tem o Cornelius, Ives ou Ives, agora eu não lembro agora o nome dela, e o professor, que é um tremendo de um FDP, enfim. E aí, cara, começa, né, o momento que ele tá acordado, né, tentando, aí aqui ele é tratado como uma marionete. Cara, que maluquice, cara. De repente surgem as garras. A gente sabe que muito bem que com aquela história Origem, as garras sempre estiveram aí, né, no corpo dele, mas nunca saíram, né? Olha só isso aqui, velho. E, velho, é uma história muito, muito forte. Cara, tem momentos que são bastante desesperadores de você imaginar um ser humano passando por isso. E aqui é o que ele tá se vendo, cara. Cara, é uma história muito braba, cara. É um terror psicológico. É algo qual a gente nunca consegue imaginar um ser humano passando por isso. E aqui é o momento que ele é testado, né? Contra uma alcateia, né? De lobos. Ou estou passando mais adiante, né? Tudo mais. Aqui ele vai enfrentando E detalhe, né? Ele sempre está pelado, ele está despido. Por quê? Porque tiraram-se. Ele está despido como um ser humano. Meu irmão, é louco isso aqui, cara. Você imaginar que alguém poderia fazer isso com um ser humano. Eu não vou poder imaginar que isso é possível, né? Venhamos e convenhamos. E, cara, olha só essa cena, velho. Putz, velho. Cara, muito forte, muito forte. Nunca se imprimiu tanto vermelho aqui numa história dessa. Eu acho que também é a primeira vez que nós vemos o Wolverine tostado. Isso já aconteceu na fase Era do Apocalipse. Da própria fase das histórias escritas pelo Larry Hama com o Mark Silvestre. Isso já aconteceu antes, né? E, cara, é forte, 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 forte. Desculpa o barulho de moto tá passando aqui. E, velho, aqui é um momento, sabe, perturbador. O cara tentando escapar, sabe, de toda essa situação. Ele descobre tudo que, na verdade, não passou de uma ilusão dele. Ele não morreu, né? E não se sabe ele realmente matou todos eles. Mas aqui é o momento em que o Wolverine é largado, né, à sua própria sorte, no meio do inverno rigoroso do Canadá. E que é encontrado pela tropa Alpha. Eu não sei como é que os caras não fizeram relação ao Experimento X com a tropa Alpha. Essa capa aqui foi, acho que um pin-up, né, de 89. Essa obra é de 88. E isso aqui é um que saiu em 2001. Obviamente, essa pin-up é melhor que essa história. Essa aqui. Vamos lá aqui, detalhes, importância para o autor, que ele retorna para o quadrinho para fazer essa história. E é uma história sensacional. Aqui é contando o passo a passo da vida do Wolverine, né? Momento que esse aqui é o momento que tem a arte do Barry Wilson Smith, né? O momento que é mencionada a palavra adamantio. Aqui a história contando a origem dele, a origem do Wolverine, né? Uma parte dela. Aqui eu também saiu na saga dos X-Men número 5, que conta um pouco da formação dele. Essa aqui é justamente a edição que eu falei para vocês agora há pouco, da época da Marvel mais Aventura. É essa história. A Arma X, a obra que nós temos em mão. Aqui vem para aquela... É uma história muito legal, assim, na minha visão, que é a Atração Fatal, onde ele perde o Adamantio. Essa aqui ele é reimplantado o Adamantio no corpo do Wolverine, e ele vira um arauto, um lacaio do Apocalipse. A história Origem, né, que conta que ele sempre teve as garras de osso, né? Que é o momento que o Wolverine ele perde o fator de cura, né? É forçado a aceitar, meio que se torna mortal. E aqui é o momento que o acerto de contas entre o Wolverine e o Dr. Cornelius. E, cara, que história maluca, velho. Que história fantástica. Gente, aproveitando esse momento, tem muita gente que gosta. Eu sempre vejo nos comentários nas lives da Panini a galera que pede a saga a saga do Wolverine. Cara, eu vou ser franco com vocês. Espero que eles nunca lancem uma saga do Wolverine. Por quê?
a saga do Wolverine seria contar todas as histórias possíveis do Wolverine. E, velho, ele tem os pontos altos de sua formação e tem uns pontos muito baixos. Cara, tem horas que é um momento que, às vezes, é algo que não vale a pena o cara ter essas histórias, cara. Não vale a pena. Essa história aqui, por exemplo, que foi o último número da coleção histórica Marvel, é um momento chave, sim, um momento importante, o qual o Wolverine diz, pronto, aqui é o ponto máximo do Wolverine. Depois disso começa a dar uma caída, mesmo tendo um desenho do Adam Kubert, que depois ele pega o herói, cara, nem vale a pena, velho. Não vale, sério. Vocês não gostariam de ter. Quem vai lembrar da primeira revista do Wolverine pela editora Panini vai entender o que eu tô falando. A arte não era legal, a história não era legal, então, isso, sinceramente, francamente, na minha opinião, eu acho que não valeria a pena vocês terem a saga do Wolverine. Se bem que, aí vem um detalhe importante, a saga dos X-Men é algo fundamental porque ele está contando todas as histórias que foram publicadas na editora Abril, uma versão assim de uma forma econômica, né? Econômica e de uma melhor forma possível de se contar essas histórias. Porém, eu acho que vai ter um momento que não vai dar para publicar tudo não, velho. Eu acho que vai ter um momento que os caras vão ter que ter uma outra revista. Eu não sei. Pode ser que eles né, reneguem outras histórias que se entrelacem com a história principal, que é a Uncanny X-Men. Eu não sei se como é que seria quando vai surgir a X-Men número 1, né? O que a gente sabe muito bem, que é justamente a Gênesis Mutante, né? Que é a X-Men número 1. Não é uma minissérie como a gente achava que é. É a primeira edição da nova revista dos X-Men. E, velho, não se sabe como é que os caras vão fazer isso. Então, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que deveríamos ter uma nova revista Mutante. Mas eu acho que mais lá pra frente, que talvez seja isso possível. Bom, galera, mais uma vez, do meu fundo do meu coração, muito obrigado a vocês que se inscreveram. De verdade, Deus abençoe, valeu por tudo. E vamos ver o que vai dar daqui para frente. Então, muito obrigado a todos vocês, um abraço forte. Até lá, se Deus quiser.